Pessoal, muito bom dia. Vamos dar início à nossa primeira aula de integrais, né? Integrais indefinidas de funções. Integrais indefinidas, né? Tem basicamente aí três nomes: antiderivadas, né? Primitivas ou integrais indefinidas. Para você encontrar as integrais das funções, você simplesmente desderiva, entre aspas, né? Você vai fazer o processo inverso da derivada. E aí você vai encontrar como resposta o que a gente chama de integral, ou integral indefinida, ou antiderivada, né? Significa o processo inverso da derivada, né? Ou primitiva. Como eu faço para encontrar essas integrais? Ou seja, como eu faço para desderivar, né? Ou seja, fazer o processo inverso da derivada. Vamos fazer os exemplos, né, para a gente entender como podemos, né, calcular aí as integrais dessas funções, beleza? Então vamos começar aqui, ó. A integral de uma constante. Está aqui em cima, né? Integral de 5, por exemplo. Então a integral tem dois símbolos, né? Juntos. Então essa cobrinha, que parece uma letra S, juntamente com esse dx, né? Representam a integral, tá? Então, a integral de uma constante, por exemplo, 5, né? Então, é simplesmente a constante vezes a variável, tá certo? A variável aqui é x, né? Então, fica 5 vezes x mais c, tá bom? E sempre tem que ter o mais c nessas integrais, tá? Sempre. Então, por exemplo, se a integral for aqui integral de menos 4, é uma constante. Então, menos 4 vai multiplicar o x aqui na resposta, né? Muito bem. Então, esse dx, né, ele não tem papel aqui de operação, tá, gente? Esse dx, ele só indica, né, que você está resolvendo o que é uma integral, tá bom? Indica variável, né? Porque de repente pode ser a variável t, pode ser a variável y. Em geral, vai ser x ou t, né? Então, vamos lá. Vamos fazer mais exemplos. Qual a integral de 7, né, dx, ou seja, em relação à variável x? A integral de uma constante é a própria constante, né? Vezes a variável, né? Muito bem, então a integral de constantes nós sabemos calcular, né? Aí, para você conferir a sua resposta, você deriva a resposta e veja se vai ser igual a resposta, né, dessa derivada. Deriva tem que ser igual a esse integrando aqui. Essa função de dentro ela é chamada de integrando, né? Então, para conferir sua resposta, você deriva ela e veja se vai ser igual a esse valor que está aqui. Bom, a derivada de 7x é 7, a derivada da constante é 0, né? Então, realmente, nós acertamos nessa integral. A integral aqui de 10 é 10x. A integral de menos 1 é menos 1 vezes x. A integral de 1 é 1x. E assim vai, né? A integral de 2 terços é 2 terços vezes x, né? Então, fica 2x sobre 3. A integral de 2 sétimos é 2 sétimos vezes x, ou seja, 2x sobre 7. Então, a integral de qualquer constante, né, pessoal, é sempre a constante vezes a variável, tá bom? Constante vezes a variável. Agora, se for um polinômio, né, por exemplo, esse aqui, aí a fórmula muda um pouquinho. Vou até colocar uma constante aqui, né, também para... Pronto. Então, a integral ali do 2, nós já sabemos, tá certo? A integral do 2 aqui é só multiplicar o 2 pela variável, né? Beleza. Agora, a integral de menos 11x, você conserva o menos 11, e aí você vai ter que calcular a integral do x. A integral do x, assim como a integral do x ao quadrado, e assim como a integral do x ao cubo, é a integral que tem segue um padrão, né? Segue uma regra, uma fórmula, que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, onde o n é o expoente que está aqui, desde que esse n não seja menos 1, né? Então, vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, vamos lá. A integral do 2 é 2x, a integral do 11x é 11x elevado a n mais 1, né? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1.
Continuando a mesma regra, ó, a integral de x ao quadrado é x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Né? Continuando a mesma regra, deixa esse 4 lá embaixo, né? Então vai ser x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Né? Sobre 3 mais 1. Bom, no caso, já tinha um 4 lá embaixo, né? Então esse 3 mais 1 tem que multiplicar quem está lá embaixo. Sempre lembrar de colocar essa constante c aqui no final, tá, gente? Nessas integrais, né? Então está aqui pronta a sua resposta, né? Então essa resposta aqui é a sua integral indefinida, ou seja, é a sua primitiva, né? Ou antiderivada. É claro que você não vai deixar assim, né? A sua resposta. Você vai dar uma ajeitadinha. Então fica 11x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, mais x à quarta sobre 4 vezes 4, né? Que é 16, mais a constante c. Então, recapitulando, integral de constante é constante vezes a variável. Integral de polinômio, né? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. N mais 1 sobre n mais 1. N mais 1 sobre n mais 1. E aí você ajeita a sua resposta, né? E aí você tem uma tabela de integrais, né? Então, por exemplo, integral do seno menos cosseno. Integral do cosseno é seno, né? Integral de 1 sobre x, logaritmo. Então tem uma tabela de integrais, né? A gente só viu algumas. Então tá aqui, ó, a integral do cosseno é seno mais uma constante. A integral do seno de x dx é menos o cosseno de x mais uma constante. Aí tá aqui como explica para conferir sua resposta, né? Então, deriva a sua resposta, tem que dar o integrando. Essa função de dentro é chamada de integrando, né? Então tem como conferir essas respostas. Tá aqui o que nós vimos, ó, a integral de constante, a constante vezes a variável, né? Tá aqui, ó, integral de 7, 7x mais c, integral de menos 1, menos x mais c, integral dessa constante, a constante x mais c, integral dessa outra constante, essa constante x mais c, integral do polinômio, aquilo que eu falei, né? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, desde que esse n aqui não seja o menos 1, né? Integral de x, x ao quadrado sobre 2, integral de 3x, conservo o 3, x ao quadrado sobre 2, né? Integral de 4x, 4, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Aí depois simplifica, né? 4 por 2 dá 2. Então dá para simplificar, né? De vez em quando. A sua resposta, né? Integral de 5x. Conservo 5. X ao quadrado sobre 2, mas a constante. Então sempre a regrinha do n mais 1 sobre n mais 1. Quando for um polinômio, né? X ao quadrado. Integral de x ao quadrado em relação a x. X ao cubo sobre 3. Aqui está explicando como é que faz para conferir sua resposta, né? É só derivar a sua integral para ver se dá o integrando. Tá? Deriva a integral para ver se dá o integrando, né? Então, está aqui vários exemplos, né? Estão aqui vários exemplos. A integral da exponencial de x é ela própria. Por quê? Porque a derivada dela é ela própria, né? Então, quando você desderiva, quando você calcula a antiderivada, né? Ou seja, quando você faz o processo inverso da derivada na exponencial, vai dar ela própria. Se tiver constante, só conserva constante, dá ela própria. Se tiver constante, conserva constante, dá ela própria. A integral é de 1 sobre x é o logaritmo, né? Do módulo de x mais a constante. Então, se tiver uma constante aqui no 1 sobre x, conserva. Então, fica 3ln de x, né? Outras, né? Então, aqui algumas integrais envolvendo trigonometria. Integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, em relação à variável x. É o arco tangente de x mais c. O que é o arco tangente? É a função inversa da tangente, né? Integral da secante ao quadrado de x é a tangente de x. Integral da cossecante de x ao quadrado aqui está errado, né? Integral da cossecante ao quadrado de x, tá? Aqui está errado. A integral da cossecante ao quadrado de x é menos a cotangente de x mais a constante c. Aqui tem algumas propriedades, né? A integral da soma é a soma das integrais. Você pode calcular as integrais separadas na soma e na subtração, né? Se tiver uma constante multiplicando a sua função, você pode deixar essa constante de fora da integral, tá certo? E aqui estão os exemplos, né? Então, a integral de 7x à nona. Polinômio, eu conservo 7, x a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante c. 7x a décima sobre 10 mais a constante c, né? Integral da constante, já vimos, vamos repetir.
Integral da constante, a própria constante vezes a variável, né? Então fica 90t mais c. Por que que não é x? Porque aqui nessa integral indica qual é a variável, né? Em relação à variável t. Beleza? Bom, integral de 7x à nona mais 90. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então tá aqui, conservo 7, né? X elevado a 10 sobre 10. Agora aqui mais, a integral do 90. Constante, então é a constante vezes a variável, né? Toda vez que for constante aqui na integral, a resposta é a constante vezes a variável, beleza? Mais o c, né? Integral de 5t menos 8 mais seno de t menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado dt. Uma integral longa, calcula a integral termo a termo, né? Então fica 5t elevado a n mais 1 sobre n mais 1 menos a integral da constante, constante vezes a variável, menos a integral do seno, vai na tabela de integrais. Na tabela, a integral do seno é menos cosseno, menos integral agora de 1 sobre 1 mais t ao quadrado, vai na tabela de integrais. Arco tangente de t, né? Mais c. Aqui você ajeita, fica 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2. 5t ao quadrado sobre 2 menos 8t, menos cosseno t, menos arco tangente de t, mais a constante c é a sua integral, ou seja, é a sua primitiva, ou seja, é a sua integral indefinida ou ainda antiderivada, né? A integral da raiz quadrada de x. Aqui tem um truque, antes de integrar, né, você transforma a raiz em potência, x elevado a meio. Aí você usa a regra ali do polinômio, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Só que o n é uma fração, né? O n é meio. Então fica x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Tá aqui embaixo. X elevado a 3 meios sobre 3 meios, mais a constante, né? Então fica x elevado a 3 meios vezes, né? Conserva aqui o de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então fica 2 em cima, 3 embaixo. 2x elevado a 3 meios sobre 3, mais a constante c. Muito bem? Vou fazer o um exemplo aqui, né? Ó, integral de 13t a sétima menos 15. Integral de 13t a 7 sobre 15 é 13t a n mais 1 sobre n mais 1, como tem que ser nos polinômios, mais integral de 15, constante. 15 vezes a variável, como tem que ser nas funções constantes, mais a constante c. Ajeitando a sua resposta, 13t a oitava sobre 8 mais 15t, mais a constante c. Letra D. Integral do cosseno, vai na tabela, seno de x. Integral de x, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Integral de 1 sobre x, vai na tabela de integrais. ln aí de x ou módulo de x, né? Eu coloquei lá, mas tanto faz você colocar x ou módulo de x. Aqui na letra E, integral de 1 é a própria constante vezes a variável, tá certo? 1 vezes x, x. Integral de x, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Integral de x ao quadrado, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 de novo. X à quarta, ou x à terceira, x elevado a 4 sobre 4 mais a constante c. Integral de 1 sobre 2 é constante, então fica 1 sobre 2x. Mais x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Só que já tinha um 2 lá embaixo. Ó. Então multiplica. Menos x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Já tinha um 2 lá embaixo. Multiplica. Mais x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Já tinha um 2 lá embaixo. Multiplica. Ajeitando a sua resposta. X sobre 2 mais x ao quadrado sobre 4. X ao cubo sobre 6. Mais x à quarta sobre 8. Mais a constante c. Tá? Bom, aqui tem uma aplicação muito interessante, que é a seguinte. Nós vimos nas aulas passadas que se você tinha posição para encontrar a velocidade, você derivava. Nesse exercício, ele fez ao contrário. Ele deu a velocidade para achar a posição. Então, você tem que encontrar a antiderivada, né? Que é a integral. Então, toda vez que ele te der a velocidade e pedir a posição, você joga nessa fórmula, tá, gente? A posição é a integral da velocidade, né? Tudo que é instantâneo, né? Posição instantânea e velocidade instantânea. Então, ele deu a velocidade, 6t menos meio, substitua aqui, ó. 6t menos meio, né? E ele quer a posição. Então, a integral de 6t menos meio. Integral de 6t, nós já vimos. Conserva o 6, t ao quadrado sobre 2. Integral de constante meio. A constante vezes a variável, né? T vezes meio vezes 2, que é t sobre 2. Muito bem. Então, está aqui a sua resposta, né? Claro que você vai simplificar, né? Esse 6 com 2. Então, fica 3 ao
3t ao quadrado, né? Simplificando, menos t, mais a constante c. Beleza? Então, se ele der a velocidade, pedir a equação horária, a posição, você integra a velocidade, beleza? Tá aqui, né? E o último exemplo é aqui o seguinte, né? A velocidade de um móvel em movimento retilíneo é de 6 metros por segundo. Então, ele deu a velocidade. Encontre a equação horária, ou seja, a posição. Então, essa é a fórmula, né? Se ele der a velocidade e pedir a posição, você tem que integrar a velocidade. Nas aulas passadas, foi ao contrário. Ele deu a posição e pediu a velocidade. Aí você deriva. Aqui é o contrário. Bom, agora ele deu uma informação a mais que eu vou usar no final, tá bom? Sabendo que em t igual a 9 segundos, um móvel se encontra na posição menos 3. Eu uso no final essa informação. Primeiro, eu vou achar a posição dele calculando a integral de 6. Por que a integral de 6? Porque é a integral da sua velocidade, né? Bom, a integral de 6, nós já vimos agora há pouco, é a própria constante vezes a variável, né? Então, 6t mais c. Muito bem, então aqui nós vimos que a posição é 6t mais 6, mais c. Então, acabaria aqui, como no exercício anterior, nós acabamos aqui, né, no mais c. Só que ele deu uma informação a mais. Então, eu vou substituir essas informações aqui na sua solução, né? E encontrar a constante C. Nesse caso, eu consigo encontrar a constante C. Eu substituo as informações. Nessa solução, o S eu vou substituir por menos 3, igual a 6 vezes o T. O T é o tempo 9, né, que ele forneceu, mais a constante C, que agora passa a ser a nossa incógnita, né? Então, levando aqui para baixo, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que menos 3 é igual a 54 mais C. E aí, o C vai ser igual a menos 3 menos 54. Menos 3 menos 54 menos 57. Nesse exercício, pelo fato dele ter dado aqui as informações, né, nós conseguimos encontrar a constante C. Logo, vai pegar a sua solução aqui para terminar o exercício. Você pega a sua solução aqui, que é a posição do objeto, e substitui o C pelo valor que você encontrou. Então, a sua posição não é 6t mais C. A sua posição é 6t menos 57. Então, por exemplo, no instante t igual a 9, 9 vezes 6, 54, né? 54 menos 7, menos 3, está aqui. No instante t igual a 9, a posição é menos 3. Agora, por exemplo, no instante igual a 10, então fica 10 vezes 6, 60, menos 57, 3. Então, você consegue encontrar a posição dele em cada instante t. T igual a 10, posição 3. Ao contrário do exercício anterior, que como ele não deu informações adicionais, a resposta parou aqui no mais C, né? Parou aqui. Então, pessoal, essa foi nossa primeira aula de integrais, que vocês têm que saber o seguinte. Primeiro, integral, sinônimo de antiderivada, né? Integral indefinida e também de primitiva. Segundo, o que é calcular a integral de uma função? É você desderivar, calcular a derivada inversa. Terceiro, como é que faz para conferir sua resposta? Calcula a integral, tá aqui, deriva ela, né, deriva a resposta e tem que ser igual ao integrando, né, que é essa função de dentro. Outra coisa, a integral da soma de duas funções é a soma das duas integrais. Calcula a integral separada, na subtração também. Outra coisa, tem uma tabela de integrais, né? Então, a integral da constante. Vou falar o que eu já comentei hoje, né? Integral da constante. Constante vezes a variável mais c. Integral de polinômio. Então, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais c. Integral do seno, menos cosseno. Integral do cosseno, seno. Integral de 1 sobre x, ln de x. Integral da exponencial de x, exponencial de x. Então, todas essas integrais, né, eu comentei aqui nos exercícios e só revisei aqui agora com vocês no final, tá bom? Então, nas próximas aulas, nós vamos continuar a estudar integrais indefinidas. Nós vamos ver algumas fórmulas, outras fórmulas de calcular integral, outras aplicações, e nas próximas aulas, uma aplicação muito legal de integrais, que é no cálculo de áreas de regiões, tá? Então fica aí para as próximas aulas uma aplicação interessante de integral, além dessa aplicação de velocidade, né, de posição, de encontrar a posição por meio da velocidade, ela também tem aplicações no cálculo de áreas de regiões. Bem interessante, tá? Então é isso por hoje, pessoal.
quando a gente for encontrar as áreas das regiões por meio da integral, nós vamos ver que isso foi uma descoberta tremenda, né, no mundo científico, no mundo da matemática, que é o seguinte: como que, né, você poderia imaginar que fazer o processo inverso da derivada, que é a integral, vai te ajudar a calcular a área, né? Então é um teorema que marcou mesmo, né, época, marcou o cálculo, né? A história da matemática foi marcada aí, foi um dos pontos no qual a história da matemática ficou marcada, né? É bem intrigante, né? E foi uma descoberta muito interessante e surpreendente, né? Por que que o processo inverso da derivada ajuda a calcular a área, né? Porque a derivada é simplesmente ali o quê? É encontrar a velocidade instantânea, aceleração instantânea, calcular o crescimento da curva, né? Do gráfico, concavidade, ponto de inflexão, função crescente, função decrescente. E aí, quando você calcula o inverso dessa operação, você consegue calcular áreas de regiões, né? Uma coisa que não é intuitiva, né? Não se imaginava que poderia acontecer isso. E aí, no século XVII, né, mais ou menos ali 18, descobriu-se então que o processo inverso da integral, né, da derivada, desculpa, né, que é a integral, ela nos permite calcular áreas de regiões. E nós vamos ver tudo isso, né, nas próximas aulas, tá bom? Então, interessante. Então, beleza, até a próxima, pessoal. Bons estudos, até mais.